Questão 8 na tela. Essa questão é só para a gente calcular limites. Vambora, né? Vambora. Primeiramente, a gente tem esse limite. Quando n tende a infinito, de n elevado a p sobre a alfa elevado a n. Esse é mais lógico a gente fazer o teste da razão. Por quê? Os, é, os dois não têm o expoente n. Tem um expoente n e outro expoente p fixo. Então, já que é fixo, a gente pode até tratar melhor com o teste da razão. Como é que a gente vai? Como é que isso funciona? Vamos lá. Xn mais 1 sobre xn é igual a n mais 1 elevado a p sobre alfa elevado a n mais 1. E isso dividido por n elevado a p vezes alfa elevado a n. Aqui todas vão ter a divisão de fração. Então, vamos lá. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. N mais 1 elevado a p sobre alfa elevado a n mais 1 vezes alfa elevado a n sobre n elevado a p. E agora vamos agrupar os termos semelhantes. Esse n mais 1 elevado a p com n elevado a p, a gente coloca tudo numa fração só, no expoente só. Então fica n mais 1 sobre n, tudo elevado a p. E alfa elevado a n sobre alfa elevado a n mais 1, corta tudo de cima. O de baixo só sobra um expoente. Então fica 1 sobre alfa. Quando o n tende a infinito, esse termo aqui, n mais 1 sobre n, eu vou até colocar aqui, que é igual a 1 mais 1 sobre n. Tem que ter muito cuidado com essa expressão quando vem o expoente. O expoente dessa expressão é fixo? É o fixo p. Então, 1 mais 1 elevado a n sobre elevado a p, isso tende a 1, só a 1. Não tende ao número e. A gente vai ter o número e depois. Vezes 1 sobre alfa. Então, o limite depende apenas do alfa. Então, vai para 1 sobre alfa. Sobre que condições isso converge? Então, quando n tende a infinito, esse limite é menor que 1 quando o alfa é maior que zero. Então, logo, o limite de n elevado a p sobre alfa elevado a n é igual a zero quando o alfa é maior que 1. Quando o alfa é menor ou igual a 1, ou é inconclusivo ou é divergente. Não sei qual é qual, mas enfim. Ou é conclusivo ou divergente. Com alfa maior que 1, a gente tem certeza que esse limite é igual a zero. Para a segunda, limite de alfa elevado a n sobre n fatorial. Já coloquei aqui igual a zero, né? Vou colocar no outro também. E aí, vou fazer o teste da razão de novo, já que a gente tem o fatorial. Então, xn mais 1 sobre xn é igual a alfa elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial sobre alfa elevado a n sobre n fatorial. De novo, pela divisão de fração, conserva a primeira, n mais 1 fatorial, vezes, multiplica pelo inverso da segunda, n fatorial sobre alfa elevado a n. Agora, fatorial, lembrar que n mais 1 fatorial é igual a n mais 1, vezes n fatorial. Então, corta esse n fatorial com o outro, sobra só n mais 1 embaixo. Em cima, a gente tem alfa elevado a n mais 1 sobre alfa elevado a n, mesma coisa que a gente fez antes, só sobra um dos expoentes. Então, alfa sobre n mais 1, quando n tende a infinito, isso tende a zero, logo, o limite todo é igual a zero. Já a terceira, troquei de cor porque eu achei que essa a gente fosse fazer por razão, não, pela raiz, mas não é. Porque a gente tem um n elevado a n, só que a gente tem um n elevado a n, mas o outro é n fatorial. Então é melhor fazer usando a razão mesmo. Então, xn mais 1 sobre xn é igual a n mais 1 fatorial sobre n mais 1 elevado a n mais 1. Isso aqui. Isso sobre n fatorial sobre n elevado a n. Novamente, não tem nem segredo, vamos fazer a divisão de fração, n mais 1 fatorial sobre n mais 1 elevado a n mais 1, vezes n elevado a n sobre n fatorial. A gente sabe como trabalhar com os fatoriais. Que n mais 1 fatorial
é igual a n mais 1 vezes n fatorial, então a gente pode cortar esse n fatorial de baixo com o fatorial de cima. O que quer que isso seja? E aí, o truque é, eu vou já deixar esse n mais 1 aqui, n mais 1 já está aí. A gente tem n fatorial, não, n elevado a n sobre n mais 1 elevado a n mais 1. Então, eu vou dividir em duas partes. O primeiro vai ser o n sobre n mais 1, não precisava desse parêntese, elevado a n. Tá bom. Vou tirar esse parêntese. Isso vezes isso sobre 1 sobre n mais 1. Ótimo. Por que que a gente tem isso? N mais 1 corta com n mais 1. Perfeito. E lembra que eu falei sobre aquela parte de se atentar para o expoente? Então vamos fazer um negócio. A gente não consegue mexer com denominadores que têm soma. A gente consegue mexer em numeradores. Então é bom a gente passar esse denominador para cima para deixar o denominador igual a n. Então, como é que a gente passa para cima? Inverte a fração. Invertendo a fração, acontece o que com o expoente? Troca de sinal. Então fica menos n em cima e a fração de dentro, n mais 1 sobre n. N mais 1 sobre n a gente sempre separa em 1 mais 1 sobre n. A gente vai ter isso elevado a n e isso, eita, fiz grande demais, isso tudo elevado a menos 1. Agora que tá. Antes a gente tinha n mais 1 sobre n elevado ao número p fixo. Aqui a gente tem 1 mais 1 sobre n elevado ao número n variável, que também vai para o infinito. Essa é a definição do número e. Então, isso aqui, quando tende ao infinito, o limite, no limite, eu vou colocar aqui já, quando o n tende a infinito, isso aqui tende a e elevado a menos 1. E elevado a menos 1 é igual a 1 sobre e 1 sobre e é menor que 1. Perfeito. Isso implica que o limite que a gente queria, limite de n tendendo a infinito, de n fatorial sobre n elevado a n, igual a zero, perfeitamente. Último, agora sim, finalmente usando o teste da raiz, que é limite de n infinito de alfa elevado a n sobre n elevado a n. Então, agora a gente tira a raiz porque todo mundo está elevado a n. Então, a raiz enésima de xn é igual a raiz enésima de alfa elevado a n sobre n elevado a n. Só corta as raízes, fica alfa sobre n. Quando n vai para infinito, a razão vai para zero. Não precisa nem apagar, não precisa mais nada. Logo, o limite de alfa elevado a n sobre n elevado a n é igual a zero. O último pedido dessa questão foi para interpretar. Então, interpretação, vamos ver o seguinte. Aqui a gente tem n elevado a p, polinômio. Alfa elevado a n, função exponencial. Polinômio, exponencial. Depois a gente tem alfa elevado a n de novo. E depois tem n fatorial. Fatorial. E depois a gente tem n fatorial com n elevado a n, que é uma dupla exponencial. Uma exponencial, não sei nem como dizer isso. E aí, todos esses limites dá a zero. Então, a gente pode fazer a sequência. A interpretação que Michael queria que fizesse era essa. Deixa eu escrever direito aqui. Ok. A interpretação que ele queria que fizesse foi essa. No limite, no limite, um polinômio, ele é sempre muito menor do que uma exponencial. É, pera, veja, polinômio é n elevado a p. O polinômio n elevado a p é muito menor que um exponencial, alfa elevado a n, que é muito menor do que alfa fatorial não, n fatorial. Caraca. E isso é muito menor do que n elevado a n. Se a gente pensar na heurística nossa, né? Se a gente pensar na ideia desse limite da direita, n fatorial sobre n elevado a n, é uma questão de cálculo C. A gente vê que n fatorial é uma multiplicação de n termos em que eles vão diminuindo. E n elevado a n são n termos
iguais. No limite, isso tende a tender a zero, que é o resultado mesmo.